Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offer my humble respectful obeisance. Judas Vichar. Purvad Brahmanik Lila, Pravishtam Vishnupad. Primeiramente, eu ofereço minhas reverências ao Guru Pada Padma, Shantila Pravistam Vishnupada Sudrashasa Shimadsa Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Siksha Guru Nitila Pravistam Vishnupada Sudrashasa Shimadsa Bhaktivedanta Narayana Goswami. Simultaneamente, eu ofereço as minhas humildes respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitila Pravistam Vishnupada Sudrashasa Shimad Bhaktivedanta Swami Maharaj e a todos os devotos sêniores e todos os Vaishnavas e Vaishnavis, as minhas e os meus respeitáveis convidados. Então quero falar apenas algumas palavras porque o tempo já acabou. Porque eu tenho que terminar às 9 horas, porque senão os devotos irão descansar muito tarde e aqueles que ficam um pouco distantes, eles têm que retornar para casa. Então eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas de alguma forma eu vou falar Harikatha, porque sem falar Harikatha, a nossa língua ela nunca será purificada. Na verdade, ontem era o dia do desaparecimento de Abhiram Thakur. Ele era muito querido e próximo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E ele era um Mahabhagavata muito elevado. E ele era um Mahaprabhu Nitya Parikara. Ele era um associado eterno do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Abhiram Thakur. Ele é um Uttam Mahabhagavata. Então, às vezes se ele prestasse reverência para uma Salagram Shila que não fosse perfeita, então essa Salagram Shila iria explodir. Porque muitas pessoas elas vendem Salagram Shilas que elas são na verdade uma cópia. Mas se Abhiram Thakur ele prestasse reverência para uma Salagram Shila falsificada, então ela iria explodir. Então vou contar belíssimo passatempo. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele estava cantando os santos nomes.
uma vez o Senhor Chaitanya, he was going to toilet, então ele estava indo para o banheiro. And that time Lord Chaitanya Mahaprabhu hold his tongue with his hand. Ele estava segurando a sua língua com a sua mão. His name was Gopal. What is his name? Gopal. Então um garoto chamado Gopal, Maybe 5 years old. talvez ele tinha 5 anos ou 6 anos. There's a small boy, he asked Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, why are you E ele holding perguntou para o your Senhor Chaitanya tongue Mahaprabhu. with your hand? Then Mahaprabhu told, Perguntou, por que você está segurando a sua língua com a sua mão? Então o Mahaprabhu disse, Gopal, a minha língua ela é muito inquieta. Ela está sempre cantando os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now I am going to toilet. E agora eu estou indo para o banheiro. My body will be contaminated. Talvez meu corpo ele fique contaminado. So how will chant holy names? Então como que eu posso cantar os santos nomes dentro do banheiro? That time small boy, Então esse pequeno garoto, he told, Prabhu, all the scriptures, Ved, Puran, Upanishad, Ramayana, Mahabharata, everywhere todas as escrituras, Veda, Puranas, Upanishads, elas glorificam os santos nomes. And you can chant holy names anytime. E você pode cantar os santos nomes a qualquer momento, meio-dia, meia-noite. Good or impure. Se o seu corpo está puro ou impuro, não importa. Os santos nomes eles são muito poderosos. Então não há diferença entre os santos nomes de Sri Hari. Mas o Senhor, Ele investiu toda a sua potência Shakti em seus santos nomes. Os santos nomes, eles são superiores a Sri Hari. Então Ramachandra, ele é Bhagavan. Ele atravessou o oceano por meio de uma ponte que foi construída pelos macacos. Então todos os macacos, eles trouxeram pedras gigantescas do Himalaia. E eles cantavam de Jai Sri Rama Ki Jai. Então eles jogavam no oceano e essas pedras elas flutuavam. Então da mesma forma, então assim os macacos eles construíram essa ponte sob o oceano. Então o Ramachandra ele atravessou o oceano em cima dessa ponte. E ele foi até Lanka. Vocês conhecem essa história? Ramchandra is Bhagavan, he is the supreme person, he is Swayam Bhagavan, he is the supreme personality of God, he is Bhagavan. Não, o Ramachandra, ele é Swayam Bhagavan, ele é a suprema personalidade de Deus também. The ocean, further, mas ele atravessou bridge. And Hanuman, a ponte por meio, atravessou o oceano por meio de uma ponte. Mas Hanuman, que é o servo de Ramachandra, ele apenas saltou cantando os santos nomes de Ram, Jai Shamaram, Sitaram, Ki Jai. E assim ele atravessou o oceano e chegou até Lanka. Então, assim esse garoto, o Gopal, ele falou, ó Prabhu, todos os Vedas, Puranas e Upanishads, eles explicam que os santos nomes são extremamente poderosos. E não há nenhuma regra e regulação para cantar os santos nomes. Seja meio-dia, meia-noite, qualquer horário, você pode cantar os santos nomes.
Então, Mahaprabhu ele recitou esse verso no Sikshastakam, o segundo verso. Os santos nomes de Sri Hari, eles são o mesmo. Não há diferença entre os santos nomes de Sri Hari. Mas o Senhor, ele investiu toda a sua Shakti, a sua potência em seus santos nomes. E não há regras e regulações para se cantar os santos nomes. A qualquer momento você pode cantar os santos nomes. Então, para se cantar o Gayatri Mantra, são necessárias algumas regras e regulações. Então, você tem que cantar o Brahma Gayatri, Guru Mantra, Guru Gayatri. Então, existem regras para isso. De outra forma, o mantra ele não dará os frutos. Se você não cantar adequadamente o mantra, então o mantra ele não dará frutos. Você deve cantar esses mantras no Brahma Muhurta. Brahma Muhurta significa 1h36 antes do sol nascer. Então, nesse período você deve cantar um Gayatri Mantra. Essas são as regras e regulações. E você deve cantar 3 vezes por dia que você recebeu de Guru. No horário adequado. E algumas regras também estão presentes. Então, pela manhã, quando você cantar um Gayatri Mantra, sua festa deve estar em direção ao leste. E quando você for cantar à noite, depois que o sol se pôs, então você deve estar com a sua face em direção ao norte. Então, para você cantar um Gayatri Mantra, você também precisa passar tilaka. Sem passar tilaka na sua testa, você não irá obter o fruto de se cantar Gayatri Mantra. Então existem muitas regras e regulações no nosso Shastra. Porque se você cantar o Gayatri Mantra sem passar tilaka, então o seu sandha ele é bandha. Então bandha, sandha significa cantar o Gayatri Mantra, bandha significa mulheres inférteis. Então o que quer dizer isso? O seu cantar ele não terá nenhum fruto. Então uma vez alguém chegou diante de Mahaprabhu e Mahaprabhu falou: você cantou seu Gayatri Mantra? Mahaprabhu falou: mas eu não estou vendo tilaka na sua testa. Então assim você não vai obter o fruto. Então Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, ele explica isso. Então isso significa que quando você canta Gayatri Mantra, então você precisa passar tilaka antes de cantar o mantra. Então aquele que não passa tilaka na sua testa, depois da sua morte, ele irá para o inferno. Então existem muitas regras. Se você canta um Gayatri Mantra, Gopala Mantra, então existem muitas regras. Mas os santos nomes, eles não têm nenhuma regra e regulação. Esteja seu corpo puro ou impuro. Então antes do sol nascer, depois do sol nascer, antes do Brahma Muhurta, depois do Brahma Muhurta, qualquer momento você pode cantar os santos nomes.
Chaitanya Mahaprabhu, Uma vez o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, he picked up midnight, ele acordou à meia-noite. maybe 1 a.m. Talvez uma hora da manhã. Mahaprabhu. Então ele despertou. And that time, Mahaprabhu was chanting holy names. Hare E Chaitanya Mahaprabhu estava cantando os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then one tiger, a well-known tiger, blocked the road. Então tigre da Bengala, ele estava no meio do caminho. Ele estava atravessando a floresta de Arikanda. Então Balabhadra Bhattacharya, o servo de Mahaprabhu, e outro Brahmana que cozinhava para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então eles estavam com muito medo. Just touch the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then that tiger Então quando stood up, raised to os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu encostaram nesse tigre, então ele levantou muito rapidamente com as suas patas erguidas e ele abriu a sua boca. Então Balabhadra Bhattacharya Brahman. e esse Brahmana que cozinhava para o Senhor Chaitanya But Mahaprabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu just eles estavam com muito medo. recited the word. And Krishna Kahu, Krishna chant holy name, Krishna, Krishna, Krishna. Then the tiger raised to Então Chaitanya Mahaprabhu ele falou Krishna Kaho, Krishna Kaho. Então esse tigre, ele com as suas patas erguidas, e ele começou a cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vocês entenderam? Não existem regras e regulações para se cantar os santos nomes. Mas para cantar o Gayatri Mantra, Gopala Mantra, Guru Mantra, Gayatri Mantra, então você tem que seguir as regras. Você tem que passar tilak, tem que passar kantimala, tem que colocar kantimala. Você também tem que fazer achaman, se descontaminar. Mas não há regras e regulações para se cantar os santos nomes. Então esse menino Gopal falou, Prabhu, todos os Vedas, Puranas e Upanishads, eles glorificam os santos nomes, dizendo que não há necessidade de... Não há nenhuma regra para se cantar os santos nomes. Então, você está pensando que você vai entrar no banheiro e você vai se contaminar, mas os santos nomes vão te purificar. Então Mahaprabhu ele ficou muito feliz, ele falou, Gopal, você me deu uma teaching. Você me deu um belíssimo ensinamento. Você é assim como meu guru. Porque o guru ele dá instruções para os discípulos, você tem que fazer isso e aquilo. Então Mahaprabhu ele chamou de Gopal Guru. Lembre-se qual é o nome dele? Gopal Guru. Então todos o chamavam de Gopal Guru, Gopal Guru. Quando Abhiram Thakur ele ouviu isso, ele falou, eu vou testar se ele é um verdadeiro guru ou se ele é um falso guru. Ele é um pequeno garoto, agora ele se tornou guru, então eu vou testar ele. Então Abhiram Thakur eu vou testar se ele é um verdadeiro guru ou se é um guru falso. And if you are not a real guru, then you will be die. So Abhiram Thakur is coming. Então Abhiram Thakur está vindo. Hold the lotus feet of Lord Chaitanya
gave me this title. What Então, ó, Prabhu, você me deu esse título Guru, Gopal de Gopal Guru. So now Abhiram Thakur is coming. I will die. If Abhiram Thakur will pay his obeisance, I will die. But I am not here, Guru. Huh? So what happened? Then Mahaprabhu told Hari. Então, Mahaprabhu, então, Gopal falou, o Abhiram Thakur está vindo, ele vai me testar. E se não for de verdade, então eu vou morrer. Então, Mahaprabhu disse, não se preocupe. Então ele colocou a poeira, Mahaprabhu pegou a poeira dos seus pés e colocou na cabeça de Gopal Guru. Então Abhiram Thakur ele veio, então, tem duas histórias. Então porque a poeira dos pés de lótus de... Então a poeira dos pés de lótus de Mahaprabhu, então essa poeira ela não é diferente de Mahaprabhu, ela é a mesma potência. Charan Renu. Então a poeira dos pés de lótus de Mahaprabhu são não diferentes de Mahaprabhu, tem a mesma potência. Bhagavad Shakti está presente lá. Então quando o Abhiram Thakur ele veio, então Gopal ele estava com medo. Ele ficou escondido atrás de Chaitanya Mahaprabhu. Então Abhiram Thakur ele prestou reverência para Chaitanya Mahaprabhu. Então assim Mahaprabhu ele protegeu Gopal Guru. Então Abhiram Thakur ele é muito poderoso. Ele é um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele tinha uma vara em sua mão e se ele encostasse em alguém com essa vara, automaticamente a pessoa obteria Krishna Prema. In this way, actually Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Leela, turn to ours, the whole chant reading and faith. We found faith, chant reading. Então com fé firme você deve cantar os santos nomes. In this material world, only holy names can protect to us. Então nessa era, apenas os santos nomes podem nos proteger. Então, Nam Sankirtana em Kali Yuga. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele não escreveu nenhum granta. Ele apenas recitou 8 versos, que são os Sikshastakam. Quantos versos? 8 versos. Kirtanya Sadhari, sempre cante os santos nomes. Mas como você deve cantar os santos nomes? Trinada Pisunit. Sempre de forma muito humilde, mais humilde do que uma folha de grama. Tarorivasa Risuna. Você deve ser tolerante assim como uma árvore.
Possible. Mais do que uma árvore, não é possível tolerar. É possível? Taroriva Sahisnuna significa tolerância. Você não pode ser mais tolerante do que uma árvore. Então, por isso, Mahaprabhu então, ele deu esse exemplo. Como as árvores elas são tolerantes. As árvores elas estão sempre no mesmo local. Elas não se movem para nenhum local. Então na Rússia, muitas nevascas. Então na Sibéria está nevando. E as árvores elas são completamente cobertas pela neve. Mas elas não podem ir para nenhum local. Forest fire. Forest fire. Então quando às vezes tem um incêndio florestal, quando está muito quente, então as árvores elas ficam completamente queimadas de um lado, mas elas ficam paradas, elas não podem ir para nenhum local. Então, se o fogo vir, nós iremos sair correndo, mas as árvores elas não podem sair. Elas ficam paradas no mesmo local. Elas não pedem por nada. As árvores elas não pedem me dê água, especialmente no verão. Então não há água. Mas as árvores elas não pedem me dê água. Elas podem morrer, mas elas não irão pedir nenhuma gota d'água. E as árvores elas estão dando tudo para servir os outros. Os frutos, as folhas, tudo elas estão dando. Então por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele dá esse exemplo. Como elas são tolerantes. Então Vaishnava significa isso, Trinada Pisuniti. Ele é sempre humilde, mais do que uma folha de grama. Porque a grama, ela tem o seu ego. Então se você pisa na grama, itim. Então ela vai, o que a grama vai fazer? Ela vai te espetar. Então falando, por que você está pisando na minha cabeça? Então por isso Trinada Pisuniti, mais humilde do que uma folha de grama. Segundo é Taroriva. Você deve ser tolerante assim como uma árvore, não mais do que uma árvore. Amani Manadena. Amani significa nunca ansiar por seu nome, fama e reputação. Porque se você pratica um pouco de Bhakti, então nome, fama e reputação virão. Quando o sadhaka ele chega no estágio de bhajana kriya, instável, é anishtita bhajana. Então, nista não se manifestou, essa estabilidade ela não chegou. Então, antes de chegar em nista, então existe esse estágio de instabilidade em bhakti. Então 6 sintomas automaticamente virão. Então anishtita bhajana tem 6 sintomas. Utsahamai. Então Utsahamai. Então muito entusiasmo se manifesta no coração do sadhaka.
Então o Gurudeva fala, todos os dias canta 2 voltas pela manhã e 2 voltas à noite. Então, mas muito entusiasmo se manifesta nele. E todos os dias ele está cantando 16 voltas, 64 voltas e servindo muito. E depois de alguns dias o que acontece? O seu entusiasmo abaixa. Isso é Ghanatarala. Então isso é grosso e fino. Então significa, um dia ele está cantando 5 voltas, outro dia 16, outro dia 0. Isso é Anishtita Bhajan. Isso é Ghanatarala. Então Ghanatarala significa fino e grosso. Então às vezes seu bhajan vai para cima, às vezes vai para baixo. E às vezes ele pensa, em um dia eu vou me tornar um grande pandita, um grande erudito. Ele está lendo muito. E ele pensa, rapidamente eu vou me tornar a serva de Srimati Radhika, lendo granthas muito elevados, Gita Govinda, e usando palavras muito eloquentes, encantando o coração dos outros. Depois de alguns anos, acabou, não tem mais nada. Isso é Anishtita Bhajan. Isso é Ghanatarala. Depois o terceiro Vyudavikalpa. Então o terceiro estágio é Vyudavikalpa. Isso é o estágio de indecisão. Ele não consegue decidir em qual ashrama eu vou fazer bhajana sadhana. Eu irei me tornar um brahmachari ou eu vou me tornar um grihasta. Às vezes a mente fica muito perturbada. Ele pensa, a vida de brahmachari é a melhor vida. Você entendeu? Isso é verdade ou não? A vida de brahmachari é a melhor vida. Porque se você tem a roupa açafrão, então todos vão te dar muito respeito. Você se torna um Uttama Mahabhagavata. Todos vão lavar os seus pés e vão beber água. Muito bom. Ele pensa, a vida de brahmachari é a melhor vida. Porque se um grihasta é muito difícil se manter. Mas se você é um brahmachari, não tem problema. Todos vão te dar um pouquinho, $1 ou uma rupia, é muito fácil. Então às vezes ele pensa, eu vou me tornar um brahmacharya e vou assumir a vida renunciada. Mas às vezes ele pensa, não, isso é muito difícil para mim. Eu posso fazer bhajana sadhana na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos e filhas. Por que não? Ambarish Maharaj. Então, Ambarish Maharaj, ele era um grihasta, ele era um chefe de família. E ele engajou todos os seus sentidos no serviço a Krishna. O chamado Bhagavata, ele dá evidência. Ambarish Maharaj, ele fez bhajana sadhana com a sua esposa, com seus membros familiares. Ele era o rei de todo o mundo. Era o rei do mundo inteiro, então por que eu não posso fazer bhajana sadhana na minha casa? Então é melhor que eu me case. Então novamente a mente fica perturbada e fala, não, a vida familiar é terrível. O Prahlada Maharaj, ele fala, então Prahlada Maharaj, ele disse, meu pai, Hiranyakashipu, você é o demônio. Você é o melhor demônio.
Então, Prahlada Maharaj, his father, oh father, ele falou com seu pai, falou, oh meu pai, best. você é o melhor dos demônios. Yes, very nice title. Então Hiranyakashipu falou, muito, muito bom esse título. Eu sou o melhor demônio. Demon. Best demon. Good. So see, Tassadu Manne Asura Varjo. Por isso está dizendo, Tassadu Mane Asurya Vadya. Who is the Asurya Vadya significa best o melhor demon? demônio. Good or not? Isso é bom ou não? If you nowadays if you tell to someone, Se você falar isso then they para will be alguém, angry or not? então a pessoa vai ficar Maybe brava ou não. father is demon. Talvez a pessoa não seja o demônio, mas você fala, você é um demônio, então a pessoa vai ficar brava mesmo assim. Who is demon? Who is called demigod? Então quem são os demônios e quem são os semideuses? Deva Asuri, vacha Vishnu Bhakta Bhavit Deva Asura Stad Viparja. Those are devotees of Lord Krishna. Aqueles que são devotos do Senhor Krishna, devas. Demigod. Eles são, então os devotos do Senhor Krishna, eles são os devas, eles são os semideuses. Mas aqueles que não estão cantando os santos nomes, não estão fazendo bhajana sadhana, eles são demônios. Mas se você falar isso para alguma pessoa, ei, você é um demônio, você não está cantando os santos nomes, então a pessoa vai te bater ou não vai? Você não pode falar isso. Mas Prahlada Maharaj, ele, de forma destemida, ele falou, ó pai, você é o melhor demônio. Então existem muitos demônios, mas você é o melhor asura. E aí Hiranyakashipu falou, eu sou o melhor mesmo. Então, então apenas explicando isso, Prahlada Maharaj ele disse, a vida familiar é assim como um poço escuro, profundo, sem água. Então não tem água. Dry. Então não tem água, completamente seco. Então assim como um deserto. E esse poço não tem água nenhuma. Então se não tem água no poço, quem está vivendo lá? Uma cobra. Então Prahlada Maharaj está dizendo isso. Essa vida familiar ela é assim como um poço escuro, profundo e sem água. Ele não tem nada, está completamente seco. Isso é a causa da morte. Então é melhor abandonar a vida familiar e tomar sannyasa, a vida familiar e ir para Vrindavana e fazer bhajana sadhana para Senhor Sri Hari. So that's he coming back. So sometimes and he's thinking, Então às vezes pensar, melhor eu não entrar na vida familiar. Então o que fazer? Então novamente pensa, vou me tornar um brahmachari. Então a mente, às vezes ela fica perturbada. Às vezes pensa, eu vou me tornar um brahmachari, a vida renunciada. Ou pensa, eu vou me tornar um grihasta, entrar na vida familiar. Então a mente ela está muito instável. Nyamakshama. Nyamakshama. Nyamakshama significa a incapacidade de seguir todas as regras e regulações das escrituras. Às vezes ele segue todas as regras do Shastra. Às vezes é muito difícil. Difícil seguir todas as regras do Shastra. Isso é Nyamakshama. Vishaya Sangara. O quinto estágio é Vishaya Sangara. Às vezes ele está
ele tem dificuldade em se proteger dos desejos de desfrutar. Então, Tarangarangini. Então, o sexto estágio é Tarangarangini. Esse é muito perigoso. Tarangarangini significa ele está dançando nas ondas de nome, fama e reputação. Eu já disse, se você pratica um pouco de serviço devocional ao Senhor, Shuddha Bhakti, então muitas facilidades automaticamente virão. Essa é a natureza, Bhakti dará. Mas se você pratica Shuddha Bhakti, você vai obter muitas facilidades. Se você praticar Shuddha Bhakti, serviço devocional puro ao Senhor, ontem eu falei, Anyabilashita Shunam. Então esse é o serviço devocional puro ao Senhor. Então se você pratica o serviço devocional puro ao Senhor, então você irá obter muitas facilidades. Até mesmo Dharma, Artha e Kama. Dharma significa religiosidade. Artha significa desenvolvimento financeiro. Kama significa diferentes gratificações dos sentidos. E Mukti é a liberação. Então, isso tudo virá automaticamente. Essa é a natureza. Então, se você pratica Bhakti, automaticamente tudo isso virá atrás de você, quer você aceite ou não. Mas automaticamente virá. Mas se você não praticar Bhajani Sadhana apropriadamente, então Maya Devi vai te testar. Ela vai te puxar para baixo. Então tenha muito cuidado dessa forma. Então existem 6 estágios de Anishtita Bhajana Kriya. Esse Bhajana é instável. Então tenha cuidado. O sadhaka ele tem que se atentar a como ele vai praticar o serviço devocional ao Senhor. Abhiranta? Abhiranta? I told this katha. The bhakti different stages also. Shraddha, sadhusanga. Então, Bhakti tem diferentes estágios. Shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, nishta, ruchi, asakti, bhava e prema. Então essa é a sequência. Então esse é o processo. Mas quando o sadhaka ele chega no estágio de Bhajana Kriya instável, então existem 2 tipos de Bhajana Kriya: Nishtita Bhajana e Anishtita Bhajana. É muito difícil cruzar esse Bhajana Kriya instável, porque muito fama, nome e reputação virão, mas todo esse nome, fama e reputação você deve oferecer para Krishna. Mahaprabhu ele disse: se você oferecer tudo a Guru e Krishna, então você irá cruzar esse estágio de Anishtita Bhajana. Você entende? Então isso é muito poderoso. Não é fácil cruzar o estágio de Anishtita Bhajana. Por isso que o sadhu está falando, sempre escute Harikatha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Por que eu estou falando isso? Amani Manadena. Então, Amani Manadena. Então nunca anseie por nome, fama e reputação e dê respeito aos outros. Se você não respeitar os sêniores, então ninguém irá te respeitar. Então isso é muito importante. Então sempre cheque quem está perto de você. O sênior não vai falar, eu sou sênior. Quem fala, eu sou sênior, na verdade ele não é sênior. Quem é um Vaishnava, ele não vai falar, eu sou um Vaishnava. Você entendeu? Quem é um Vaishnava, ele sempre vai falar, eu não sou um Vaishnava. Por isso meu Gurudeva Bhaktisiddhanta Vamana Goswami Maharaj, ele falava, ele era muito humilde, ele falava. Shri Gurudeva Vamana Goswami Maharaj, ele falou, eu quero me tornar um Vaishnava. Mas quando eu li o terceiro verso do Sikshastra de Mahaprabhu, então eu pensei, é muito difícil me tornar um Vaishnava. Não é fácil se tornar um Vaishnava. O que fazer? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Amita Vaishnava, Buddhi Hoile, Omani Nam Bhavani, Hare Pratisthaya Siyam, Hidaya Dusive, Vaiva Nidaya Gami. Bhaktivinoda Thakur, ele cantou essa canção. Se eu pensar que eu sou um Vaishnava, então será muito difícil de dar respeito aos outros. E se eu não der respeito aos outros, então Bhaktidevi não irá se manifestar no meu coração. Então por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele recitou esse verso de como cantar os santos nomes puros. Porque quando os santos nomes puros se manifestarem na sua língua, então nós nos tornaremos muito humildes. Kirtanya Sadahari. Todos os dias cante os santos nomes e dê respeito aos outros. Isso é muito importante. Na verdade, quem é muito humilde é Shrimati Radhika. Shrimati Radhika, ela fala, eu não tenho prema por Krishna. Na verdade, esse verso foi recitado por Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, eu não tenho prema no meu coração. Não há nenhum traço de prema no meu coração. E dia e noite, ele estava chorando aí. Swarupa Damodara e Ramananda o pacificavam. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele estava completamente absorto no humor de Shrimati Radhika. E ele está pensando, eu sou Radha. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, 24 horas por dia, ele está absorto no humor de Shrimati Radhika, especialmente no Gambhira, em Jagannath Puri. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele fica absorto no humor de separação de Shrimati Radhika. Ele está pensando, meu amado Krishna me deixou.
Now he is staying in Ó, Krishna ele deixou Vrindavan e agora ele está em Mathura. and day and night Srimati Radhika. Dia e noite, Srimati Radhika, ela And same mood of chorava. Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu, ele está com esse mesmo humor. Quando Uddhava ele foi até Vrindavan e ele viu esse humor mais elevado de Srimati Radhika, Divya Udmad Dasya, essa loucura transcendental de Srimati Radhika. Então, na verdade, existe um belíssimo Tata Siddhanta. A Srimati Radhika original é a filha de Vrishabhanu Maharaj. Ela é Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika. Então, Vrishabhanu Nandini, a filha de Vrishabhanu Maharaj, ela é Srimati Radhika original. E ela está sempre com Nandanandana Krishna. Ela nunca está separada de Krishna. Então ela está sempre com Krishna. Onde a Radha está Krishna, onde a Krishna, lá está Radha. Onde está Krishna, lá está Radha. Onde está Radha, lá está Krishna. Então, Radha e Krishna eles são um, mas eles se manifestam em dois para manifestar as lilas, como Radha e Krishna. Krishna, ele é Purna Shaktiman. E Srimati Radhika, ela é Purna Shakti. Não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Shakti significa potência. E Shaktiman significa o possuidor de todas as potências. Às vezes Shakti, a potência, ela está visível e às vezes ela está invisível. Em sânscrito isso é Murta e Amurta. Então onde está Krishna, lá está Radha. E onde está Radha, lá está Krishna. E ambos eles, e Krishna ele fala, eu estou sempre em Vrindavana. Então Vrindavana e Krishna, ele não dá nem mesmo um passo para fora de Vrindavana. Então da mesma forma, Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika, ela está sempre em Vrindavana com Krishna, às vezes de forma visível, às vezes de forma invisível. Murta e Amurta. Então Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika, a filha de Vrishabhanu Maharaj, ela tem duas expansões. Uma é Sanyogini Radha e a outra é Vyogini Radha. Você entende? Sanyogini Radha e Vyogini Radha. Sanyogini Radha, ela foi até Kurukshetra e ela se encontrou com Krishna. E Yogini Radha, Vyogini Radha, é aquela que está sentindo separação de Krishna. Uddhavkyari. Ela fica no Uddhavkyari, próximo de Nandagal. Quando Uddhava ele foi até Vrindavana, então Uddhava ele viu essa loucura transcendental de Srimati Radhika, Divya Unmadini Srimati Radhika. Isso está descrito no Brahmar Gita, a canção do abelhão.
Yeah. Tira- Não. Brahmar Gita. Very nice. Inside. And you have pretty. Blue cover. Blue cover. So now coming in this way. And, Então assim, I am saying Srimati por que eu Radhika, estou falando isso? Shrimati Radhika, her humility, Daina, a sua humildade, Daina, her Daina is very common. então a humildade dela é a mais elevada. Não é possível comparar a sua humildade com os outros. Because who is going very up, Porque quem é muito, tá muito lá em cima, na verdade fica automaticamente humilde. Então, se frutos começam a crescer numa árvore, então automaticamente os galhos dessa árvore eles vão para baixo. Mas se não há frutos nessa árvore, então os galhos ficam para cima. Então o que isso significa? Se Bhakti se manifesta no coração de alguém, então a pessoa ela se torna muito humilde. Ela está pensando, eu não sou o executor das ações. Quem está fazendo tudo? Guru e Krishna. Eu não estou pregando, eu não estou falando. Quem está falando? Guru Pada Padma. Krishna Srimati Radha. Are you think I am doing this? Then I-ness, minus is coming. Then the cause of. Então essa concepção de eu e meu, ela é a causa da queda. Sempre pense, eu não sou o executor das ações. It is that, but everything's piled, brother. So it must be in one of the boxes. I have to unpack everything. So try to understand All this. boxes. And Trinadavi Sunij, Tarorivo, Shreshna, Omani Namanadena, Victory. Then Kartika Srimati Radhika. Então por isso Srimati Radhika, Mahaprabhu recited the last verse of Sikshastra. Asrisabhadam Padartam. então ela, Srimati Radhika ela recitou o último verso do Sikshastakam. Alishava Padaratam Pinastu Mama. Então isso significa, Krishna ele é a minha vida e alma, quer ele me abrace ou ele me chute. Quer ele me dê o seu darshana ou ele me prive da sua visão. Ele ainda é, o meu coração é minha alma. Harishava Padarata. Mat Prananatas. I'm saying because this cannot be swimming very or humility. Então esse treinado Pessoalmente, essa humildade, ela se manifesta completamente no coração de Srimati Radhika. Bhakti coming in the high state from beginning to going up, and then ultimately you are become very humble. Porque quando Bhakti se manifesta, automaticamente Understand? você se torna muito humilde. Você vai pensar, eu não estou fazendo nada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindavan Bihari Lal Que Jai, Shila Gurudeva ki Jai. So always we chant holy names. Então sempre cantem os santos nomes Learn this third verse of e aprendam o terceiro verso do Sikshastakam. Trinadapi. Qual que é o verso? Trinada Pisa. Hare
Lord Vishnu, Mama